Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, graça e paz, é um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui para juntos meditarmos acerca de temas da teologia, temas da Bíblia, e desta feita nós iremos meditar um pouco sobre a importância dos estudos teológicos. Inclusive, nós iremos falar acerca de alguns entraves, algumas dificuldades, alguns obstáculos que muitos impõem aos estudos teológicos e que nós precisamos superar esses obstáculos de tal forma que o estudo da palavra de Deus possa tornar-se o nosso grande objetivo, o nosso grande foco de vida. Afinal, nós precisamos desse conhecimento para que a nossa prática cristã, a nossa vida cristã, o nosso desenvolvimento e o nosso avanço espiritual possa ser progressivo, contínuo, abençoado e abençoador. Prazer, eu sou o professor Netanias. Para você que ainda não me conhece, eu sou diretor do Instituto de Teologia Logos, um instituto que disponibiliza cursos de teologia 100% online, facilitando assim os estudos da Palavra de Deus por aqueles que porventura tenham alguma dificuldade de estudar em um curso presencial ou mesmo que não tenha acesso a um conteúdo, a um curso com um conteúdo presencial, com professores presenciais, mas que desejam arduamente aprender da palavra do Senhor. Nós estamos aqui para suprir essa necessidade do povo de Deus que muitas vezes precisa desse aprendizado, mas que não tem à sua disposição um curso presencial na sua região, na sua cidade, no seu bairro, para aprender da palavra do Senhor. Veja só, o Instituto de Teologia Logos está na ativa desde 2007. Nós trabalhamos com cursos de teologia, cursos na área de tecnologia, e a partir de 2013 nós mudamos o nosso foco totalmente para a área teológica e especialmente na internet, para alcançarmos esses irmãos que porventura tenham essas dificuldades que eu já apresentei anteriormente. O Instituto de Teologia Logos é uma bênção para a sua vida. Se você deseja, se você acredita que o estudo da palavra de Deus de modo sistemático, de modo aprofundado, pode contribuir com o seu crescimento espiritual, com a sua vida cristã, com o seu desenvolvimento ministerial, você tem aqui uma boa oportunidade de estudar conteúdos interessantes, atraentes, conteúdos bem distribuídos didaticamente para que a sua compreensão, para que o seu aprendizado, o seu crescimento, desenvolvimento, o seu amadurecimento espiritual possa realmente acontecer conforme a palavra do Senhor. Em outras palavras, o nosso desejo é que você aprenda a palavra de Deus de forma sistemática, equilibrada, de forma que esse conhecimento possa produzir frutos para o reino de Deus. Esse é o nosso grande objetivo, por isso também nós estamos trazendo essas lives, esses conhecimentos para você, e a partir de hoje nós semanalmente teremos lives tratando de assuntos de extrema importância para o seu desenvolvimento. Algumas lives serão abertas a todas as pessoas, outras lives serão exclusivas para os alunos do Instituto de Teologia Logos. Ok? O nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante, um assunto que, mesmo com todo o avanço dos estudos, todo o avanço da tecnologia, com todo o incentivo que muitos cristãos recebem nas suas igrejas, ou mesmo de amigos que já estudaram teologia, mas ainda é muito corriqueira, ainda é muito presente essa ideia de que, às vezes, estudar teologia não é a melhor. Perceber, mas já retornou o acesso. Deixa só eu verificar, um minuto por gentileza, para que a gente possa dar continuidade agora ao nosso conteúdo propriamente dito.
Se os irmãos estão me ouvindo e vendo a imagem corretamente, sem problema, por gentileza, deixe um comentário no Instagram ou no YouTube, no Facebook, independente da rede social em que você esteja nos acompanhando, para que eu saiba que está tudo ok e eu possa dar continuidade à nossa palestra de hoje. Eu acredito que esteja tudo ok. Vamos dar continuidade à nossa apresentação, tratando do tema que nós nos propomos a tratar nesta noite, sobre a dificuldade de muitos estudarem teologia, se dedicarem aos estudos teológicos, mas também a grande importância que é estudar teologia. Amém? Vamos lá, eu vou observar também aqui para ver se a transmissão está acontecendo de forma correta. Muito bem, meus queridos, nós temos aqui alguns elementos, alguns pensamentos, algumas situações que são colocadas como empecilho ao estudo teológico, ao estudo sistemático das coisas relacionadas a Deus, à sua criação, à sua obra e ao reino de Deus. A teologia ou o estudo teológico é algo que deve ser cultivado, por todos nós, pois ela nos leva a um nível de desenvolvimento espiritual aceitável para nós, para a comunidade cristã onde nós estamos inseridos e também para o nosso relacionamento com Deus. Afinal, quanto mais nós conhecemos alguém, muito melhor nós nos relacionamos com ele. E alguns empecilhos são colocados pelas pessoas para impedir ou para tentar eximir-se desse estudo mais aprofundado da palavra de Deus. E um dos grandes empecilhos ou das grandes justificativas que são colocadas para não se dedicarem aos estudos teológicos é que para muitos a teologia ela é um questionamento sobre a pessoa de Deus e sobre a palavra de Deus. E veja, quando dizem que a teologia ou o estudo teológico é um questionamento sobre Deus, é questionar-se sobre Deus, o que eles trazem à mente, o que eles trazem à tona, é que esse questionamento é um questionamento no sentido de duvidar de Deus. Será se Deus realmente existe? Eu vou provar que ele não existe, ou eu vou provar que ele existe? Para muitos, o estudo teológico é colocar dúvidas, questões duvidosas acerca da pessoa de Deus, acerca da palavra de Deus. Porém, nós entendemos que o estudo teológico verdadeiramente cristão, espiritual, bíblico, equilibrado, ele não é um estudo de questionar-se duvidosamente acerca de Deus, mas ele é um estudo no sentido de buscar a plena certeza da existência de Deus e de desejar compreendê-lo com muito mais profundidade, cada vez melhor. O estudo teológico, ele busca questionar acerca de Deus, mas não no formato de dúvidas postas, mas no sentido ou no formato de buscar respostas acerca desse Deus
que, claro, nós não compreendemos de forma completa, de forma inteira. E para isso precisamos desse estudo teológico. Então veja, muitos dizem, alegam que não estudam teologia, que o estudo teológico não é necessário, pois ela coloca Deus em xeque. Na verdade, não. O que a teologia faz acerca de Deus é meditar, estudar, propor, sistematizar aquilo que nós conhecemos de Deus pela Bíblia Sagrada, pela revelação da natureza, pela compreensão que nós temos acerca da divindade, porque Deus mesmo estabeleceu isso em nós, e a partir dessa compreensão nós entendermos cada vez mais acerca do Deus que nós servimos. Por exemplo, Jesus Cristo ele falou uma coisa interessante para Tomé, e Cristo disse: olha, Tomé, infelizmente tu só creu porque você viu. Mais felizes são aqueles que creem sem ver. Por que aqueles que creem sem ver são mais felizes? Pois eles têm uma dedicação maior do que a que Tomé teve. Tomé já tinha andado com Cristo, tinha ouvido Cristo, tinha comido juntamente com Cristo. Tomé tinha feito ações juntamente com Cristo durante o seu ministério, mas no momento em que Cristo se vai por conta da sua morte, mesmo quando Cristo volta na sua ressurreição e os discípulos dizem: olha, Tomé, nós vimos a Cristo, nós encontramos com ele de novo. Tomé, tendo toda aquela experiência, ainda assim ele fica duvidoso. Ele diz: será que isso é verdade? Então Cristo disse para Tomé: Tomé, muito bem, você creu, mas você só creu porque você viu. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O detalhe que Cristo coloca aqui para nós, e que nós aprendemos isso das entrelinhas dessa fala de Cristo, é que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé naquela situação, pois nós nos dedicamos a conhecê-lo cada vez melhor, para que essa certeza, essa confiança acerca da sua existência, da sua pessoa, possa estar presente em nós a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Então, esse estudo teológico não é um estudo de questionar, de duvidar sobre Deus, mas é um estudo de perguntar-se quem é Deus e como podemos compreendê-lo melhor. É interessante que eu ouvi uma história uma vez de um determinado pastor. Ele conta que certa vez chegou na igreja e se ajoelhou na igreja, no banco da igreja, e escutou uma senhora ao lado dele, uma irmã, orando. Disse: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, como o Senhor é gostoso, lindo, cheiroso. E ele ficou assim impressionado com aquelas palavras que aquela senhora estava dirigindo em oração a Deus. Mas depois ele disse que entendeu, ele disse: olha, é a percepção que ela tem de Deus, é o entendimento que ela tem de Deus, é a certeza que ela tem de que Deus está ali tão presente com ela, de que ela é capaz de sentir o cheiro de Deus, de sentir a presença de Deus de forma muito clara, de forma muito objetiva. E isso nós temos através das nossas experiências espirituais, mas nós também podemos obter esse conhecimento através do estudo teológico aprofundado, equilibrado, um estudo teológico centrado na palavra de Deus, pois à medida que nós conhecemos sobre Deus, nós conseguimos compreendê-lo melhor. Ok? A segunda grande razão pelas quais as pessoas não estudam teologia e se justificam de todo jeito querendo não estudar teologia é que eles alegam que o estudo teológico é um estudo no qual o objetivo é dissecar Deus, estudar a composição de Deus, e que isso é impossível. Afinal, Deus não é um objeto, Deus não é um ser humano, por exemplo. E veja, essa é uma afirmação até ilógica, isso não é a realidade da teologia. Afinal, Deus não é uma pessoa humana, Deus é uma pessoa espiritual. Deus é uma pessoa espiritual, mas como pessoa espiritual, ele tem personalidade, e tendo personalidade, ele tem atributos, e esses atributos são os que nós meditamos, os que nós estudamos mediante o estudo sistemático da teologia da palavra de Deus. Quando nós compreendemos os atributos de Deus,
nós conseguimos compreender a sua pessoa, a sua personalidade, nós conseguimos compreender melhor sobre quem é Deus. Então veja, a teologia ela não quer dissecar Deus, colocar Deus numa esteira médica, numa cama médica, numa maca e tentar compreender as suas partes. Até porque Deus não é isso, Deus é um ser espiritual. Quando alguém fala que o estudo teológico é para dissecar Deus e tentar entender Deus na sua estrutura física, material, isso já traz para nós a certeza de que há uma ignorância espiritual acerca de quem é Deus. Aquela determinada pessoa ainda não compreendeu de verdade quem é Deus. Então, a partir daí, qualquer afirmação dada ou dita por ela torna-se inválida teologicamente, pois por não conhecer Deus, ela não pode afirmar ou fazer afirmações acerca da pessoa de Deus, ok? Muito bem. O vídeo parece que está travando no Instagram e no YouTube. Eu não sei qual a razão, mas parece que está travando. Eu pediria aos irmãos que vocês possam, quem puder, acesse o nosso canal no YouTube, pois no YouTube parece que está funcionando melhor, tá? A integração com o YouTube parece que está melhor, ok? Muito bem, a terceira grande justificativa que as pessoas colocam para não estudarem teologia, ou a terceira grande razão pela qual é difícil muitos estudarem teologia, é que há muitas lideranças cristãs, elas alegam que o estudo teológico não é bom para a fé cristã, pois a pessoa pode esfriar, o crente pode esfriar. E veja, eu mesmo enfrentei situações como esta, de que pessoas diziam: olha, Natanias, você não pode estudar teologia, é bom você largar isso de mão, pois isso pode esfriar a sua fé. E não é verdade. Eu falava há uns dias em um curso de teologia, ministrando, que a nossa fé, ela é esfriada, ela é adormecida durante um período de estudos teológicos, quando nós nos preocupamos muito mais em criar questões, em criar dúvidas acerca das coisas de Deus, acerca da pessoa de Deus, do que propriamente buscarmos respostas daquelas dúvidas que nós já temos. Pois o conhecimento sobre Deus, a progressão espiritual, ela é, como a palavra diz, é uma progressão, é uma continuidade, é um avanço após outro. O apóstolo Paulo diz, é de fé em fé. Eu preciso avançar nesse degrau da fé para que eu continue progredindo no degrau posterior dessa mesma fé. Quanto mais eu subir os degraus, mais conhecimento eu estarei tendo, eu estarei absorvendo, menos dúvidas eu estarei tendo, e assim eu vou cada vez mais adquirindo respostas para aquelas questões que eu já tinha anteriormente e para as questões que porventura vão aparecendo durante os estudos teológicos. Então veja, estudar teologia não esfria a fé. Estudar teologia fortalece a nossa fé. Estudar teologia fortalece o nosso conhecimento, amplia o nosso relacionamento com o Senhor, nos traz mais certeza daquilo que nós cremos, daquele que nós aceitamos, das verdades pelas quais nós vivemos. É isso que teologia faz com aqueles que se dedicam de forma equilibrada nos seus estudos, na sua compreensão. Ok? A quarta razão pela qual é difícil estudar teologia, e muitos colocam isso como empecilho, é a associação do estudo teológico com o estudo filosófico, humanista e racionalista, criando barreiras espirituais para o estudo da fé cristã. E é verdade, a filosofia ela causou muitos estragos durante a história do cristianismo, afinal estiveram sempre muito relacionadas. Haja visto Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, Sócrates, a filosofia grega, a filosofia cristã, estavam ali sempre integradas de uma forma ou de outra. Porém, mesmo tendo essa integração, houveram sim muitos movimentos humanistas, racionalistas, materialistas, iluministas, ali após o final da Idade Média, da Idade das Trevas, houveram movimentos que tentaram prejudicar a fé cristã,
levar a fé cristã a um demérito muito grande, a denegrir a importância e, além da realidade, a verdade dessa fé cristã que foi aceita por muitos, por aqueles que estavam dentro do contexto do cristianismo. O interessante, porém, é que mesmo tendo essa associação entre filosofia e teologia, mesmo tendo essas estratégias de filósofos humanistas, essas vertentes de pessoas que tentaram atacar a fé cristã, o cristianismo de certa forma, para negá-lo, para fazê-lo cair em descrédito, a despeito disso nós temos sim uma junção, uma agremiação, um paralelismo entre filosofia e entre teologia, assim como outras matérias que decorreram do estudo filosófico. Afinal, a filosofia ela é inicialmente a mãe das ciências. Depois, essa mãe das ciências é colocada sobre a cabeça da teologia, sobre uma matriz teológica na Idade Média, e posteriormente isso volta novamente para a filosofia, tornando-se aí a mãe das ciências, a rainha das ciências. O interessante é que nós devemos perceber que, enquanto a filosofia é a rainha das ciências, a teologia é a rainha da compreensão, ou a mãe da compreensão acerca das coisas de Deus. Nós não podemos fugir disso, não podemos negar isso, não podemos deixar isso em segundo plano, não podemos esquecer disso. Se nós queremos compreender Deus, nós devemos, mesmo utilizando as ferramentas, mesmo utilizando os subsídios das ciências, sejam filosóficas, sejam de outras ciências, mas a principal ciência que nos traz a revelação acerca de Deus é a teologia. Então veja, não é porque a filosofia, em boa parte dela, é humanista, racionalista e até mesmo contrária à fé cristã, que ela vai produzir dentro da teologia um conhecimento divergente daquilo que a palavra de Deus esclarece e traz à nossa realidade, ao nosso conhecimento. Ela contribui de forma subsidiária, de forma secundária, para que o avanço do conhecimento teológico possa ser cada vez mais relevante àqueles que se dedicam a esse estudo. Amém? Muito bem. A quinta justificativa que nós temos aqui é a dificuldade de muitos adequarem o ritmo da vida moderna ao estudo dileto das coisas do reino de Deus. Muitos se justificam de que não estudam teologia porque não tem tempo. Olha, não tenho tempo para estudar teologia, não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para me aprofundar nas coisas de Deus, afinal, isso é um estudo para pastor, é um estudo para o presbítero, é um estudo para aqueles que estão ali mais diretamente ligados à liderança da igreja, à área do ensino da igreja. Isso não é verdade. O estudo teológico deve ser um objetivo, um alvo a ser perseguido por cada um cristão, por cada um daqueles que estão dentro da comunidade cristã, independente do tempo disponível que tenha para isso. Tanto que, por exemplo, o Instituto Logos foca em cursos online, e esses cursos online, eles dão a oportunidade do estudante, do cristão, estudar a palavra dentro do seu ritmo, de acordo com aquele tempo disponível que ele tem, seja pela manhã, seja no horário do almoço, seja à tardinha. Não importa, por exemplo, quanto tempo ele vai levar para concluir o estudo do material dos cursos. Ele tem ali à sua disposição, de forma vitalícia, todo o conteúdo para ser estudado sem problema nenhum. Ele pode estudar no seu ritmo, no seu tempo, por onde ele estiver, né? Com um celular, com um tablet, está no trabalho, um notebook, não importa. Aonde estiver, ele pode estar ali ouvindo as videoaulas, lendo o conteúdo. Até mesmo eu descobri recente um aplicativo que ele lê o conteúdo de um arquivo em PDF ou de um arquivo qualquer, um arquivo de texto que você tenha no seu celular. Tá? Você coloca no celular o arquivo, habilita o programa e o programa começa a ler todo aquele texto que está ali para ele fazer aquela leitura naquele arquivo que você informou para ele ler. Isso é interessante porque diminui
aquela responsabilidade, aquela obrigação de que eu tenho que estar olhando para a tela do computador, olhando para a tela do celular, e que para isso eu não tenho tempo. Mas imagina você colocar o celular aqui do seu lado, colocar um fone de ouvido e começar a ouvir o conteúdo. E observe só, ouvir conteúdos de forma contínua e repetidamente é uma das formas que nós temos de tanto decorar quanto aprender, pois o ouvir ele vai nos ativar a nossa capacidade cerebral, mental, neurológica de fazer conexões entre o que nós estamos ouvindo e o que nós já sabemos. E isso em nós gera um turbilhão de conexões que ativam o nosso conhecimento anterior e o conhecimento que nós desejamos adquirir. Ok? Ele está relacionado à nossa zona proximal. Isso é questão pedagógica, está relacionado à nossa zona proximal. Aquilo que nós já sabemos é inflado por aquilo que nós estamos ouvindo de forma muito contínua. Uma outra coisa interessante é que o Microsoft Edge, que é o substituto do Internet Explorer, ele também tem um recurso de leitura de arquivos em PDF. Se você no seu computador tem o Windows, a versão 7, salvo engano, versão 7 para frente, você tem ali a oportunidade de estar ouvindo a leitura do seu arquivo PDF, ok? Das apostilas do curso, por exemplo. Muito bem, além desse ritmo da vida moderna, nós temos também uma outra justificativa que eu digo é uma justificativa que ela não é plausível, ela não é justa com aqueles que a utilizam. Qual é a justificativa? A justificativa da criação de uma prática teológica ideal ou utópica, tomando sempre como base aqueles que já têm alguma experiência, alguma produção teológica, alguma produção literária, algum tempo de jornada. Muitos se esquivam de iniciar o estudo teológico imaginando, por exemplo, mas se eu começar agora eu vou demorar muito tempo e quando eu chegar na conclusão do meu curso, na conclusão dos meus estudos, quando eu estiver melhor habilitado para essa tarefa da prática teológica, outros já estarão na minha frente, já estarão feito o trabalho que porventura eu poderia vir a fazer. Olha, nós não podemos pensar assim. Imagine, por exemplo, se em 2013, quando eu iniciei nessa área de cursos online, quantos não já tinham iniciado esse mesmo trabalho na minha frente? E veja, o trabalho que o Instituto Logos, por exemplo, o trabalho que eu faço dentro do Instituto, é um trabalho que provavelmente outras pessoas não teriam condições de fazer. Outros institutos não tinham ainda olhado para essa oportunidade, não tinham olhado para esta área, para esse objetivo, para essa necessidade da igreja. Tá? Então, sempre haverão oportunidades e boas oportunidades de trabalho ministerial, de prática teológica, aqueles que querem se dedicar ao estudo teológico da palavra do Senhor. Amém? A meditação, a prática ministerial, a prática teológica a partir da compreensão da palavra de Deus. Muito bem. Meus queridos, eu acho que teve um problema no Instagram. O Instagram, ele não está funcionando. Se você está... Nós temos o YouTube. Nós temos o YouTube e você pode ir para o YouTube continuar a sua participação na nossa live, ok?
nós voltamos. A internet ela teve um problema. A internet teve um problema de conexão e a conexão caiu e a conexão do Instagram também caiu. Muito bem, vamos continuar a nossa programação. Ok, independente disso, o sistema ele está gravando a videoaula, você pode assistir essa videoaula depois. Nós iremos ver qual foi o problema e iremos tentar corrigir da melhor forma possível. Amém? Ok, meus queridos, nós ficamos na sexta razão que as pessoas colocam como impedimento ao estudo teológico, que é a criação de uma prática teológica utópica, ideal, tomando sempre como base aqueles que já estão há algum tempo na jornada teológica, na jornada ministerial, com alguma produção teológica, e isso é um erro muito injusto conosco mesmo. Tá? Conosco mesmo é um erro injusto, pois nós nunca podemos avaliar ou analisar a nossa condição, a nossa situação no quesito de estudos ou avanço nos estudos, tomando como base aqueles que já iniciaram há muito tempo antes de nós. Eles estão em um ritmo diferente. Nós precisamos estar cada vez no nosso ritmo, sempre, claro, melhorando sempre, mas mantendo o nosso próprio ritmo, para que isso não seja um desincentivo à continuidade da nossa prática teológica, dos nossos estudos teológicos. Amém? Uma outra coisa é a tentativa de adequar o nosso ritmo ao ritmo de aprendizagem do outro, pois cada pessoa tem o seu próprio ritmo. E esses ritmos eles são estabelecidos tanto pelas nossas condições cognitivas, as nossas condições inteligíveis, as nossas capacidades e habilidades próprias de avançar em qualquer que seja o estudo, tanto quanto esse nosso ritmo de aprendizagem, ele é estabelecido pelas nossas obrigações cotidianas, sejam obrigações pessoais, profissionais, ministeriais, qualquer que seja a obrigação que nós tenhamos durante o nosso dia, durante a nossa vida, o nosso labor diário, isso, de certa forma, estabelece um limite a partir do qual a gente não consegue avançar. Mas nós precisamos nos mantermos dentro desse limite, sempre avançando, sem desistir, sem desvanecer, para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Afinal, veja só, imagine a sua vida. Qual objetivo você alguma vez já desejou alcançar e que foi imposto a você um limite? Foi imposto a você um limite e que esse limite ele não tinha como ser superado. Você precisou se adequar àquela limitação até o momento de alcançar aquilo que você havia estabelecido como seu objetivo de vida. Todos nós passamos por isso e dentro dos estudos teológicos não é diferente. Nós não podemos basear os nossos estudos a partir da possibilidade, da capacidade ou mesmo da limitação maior ou menor que alguém tenha, pois nós devemos avançar cada um dentro do nosso próprio ritmo. Tá? Lembrando que, e eu volto aqui a reafirmar o que eu já falei anteriormente, lembrando que independente de quando nós nos sentirmos melhor capacitados para a execução daquilo para o qual nós nos preparamos, sempre haverão oportunidades, espaços para cada um executar o trabalho para o qual Deus tem nos chamado. Amém? Sempre haverão oportunidades para pregadores, sempre haverão oportunidades para os ensinadores, sempre haverão oportunidades para aqueles que ensinam nos seminários teológicos, sempre haverão oportunidades para missionários irem ao campo, sempre haverão oportunidades para pessoas escreverem novos livros. Afinal, meu querido, minha querida, todo dia surgem milhares de livros. Eu pergunto, quantos desses milhares você tem lido? Tá? E quantas vezes você escolheu ou preferiu levar o livro de um escritor novo, menos conhecido, do que de um escritor mais antigo, mais conhecido, simplesmente
Por quê? Aquele conteúdo do escritor mais novo, mais recente, até mesmo menos conhecido, era o conteúdo que realmente você estava precisando. Eu, várias vezes, você certamente do mesmo jeito. Então, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o avanço que o outro já tem, não se preocupe com o seu ritmo, não se preocupe com a sua limitação, pois na hora certa, no momento certo em que você consegue atingir o seu alvo, o seu objetivo de estudos e que as portas começam a se abrir, as suas habilidades começam a florescer e você começa a atuar em favor do reino, você também terá o seu espaço de trabalho, a sua atuação ativa dentro do reino de Deus, e isso será muito bem-vindo, pois sempre haverão pessoas necessitando, precisando da sua ajuda, da sua contribuição dentro do reino de Deus. Amém? Meus irmãos, o último motivo que eu quero apresentar para vocês aqui, antes de nós entrarmos nas razões pelas quais devemos estudar teologia, o último motivo, e esse aqui é o mais prejudicial hoje para as nossas igrejas, é o que tem mais prejudicado a vida cristã de muitos irmãos, muitas pessoas que poderiam estar atuando de forma muito ativa no reino de Deus, contribuindo de uma forma mais profícua, de uma forma mais abnegada no reino de Deus, mas que por acreditarem nessas falsas verdades, se é que isso exista, acabaram relaxando nos estudos ou até mesmo criando uma barreira entre ele e os seus estudos, a sua necessidade intelectual, cognitiva de estudar, de aprender, de sistematizar aquilo que ela tem ouvido. E esse erro que é muito comum nós escutarmos, nós ouvirmos, e veja só, é o que nós mais recebemos como comentários quando nós divulgamos os cursos de teologia do Instituto de Teologia Logos, quando nós falamos acerca de estudo teológico, acerca de estudo sistemático da palavra, é um dos comentários que nós mais recebemos. Tá? Qual é essa dificuldade? Qual é essa justificativa para não se lançarem nos estudos? A justificativa é que o homem deve depender única e exclusivamente da ação do Espírito Santo na vida do homem, no coração do homem, na mente do homem. E olha só, isso não é uma inverdade, isso não é uma falsidade, não é uma afirmação contrária ao que a palavra diz. Só tem um porém, só tem um adendo a essa questão. E esse porém, esse problema, o problema nessa afirmação, ela se resume em 3 itens, em 3 elementos. O primeiro elemento é que quando o homem já conhece o Espírito vai lembrar ele daquilo que ele conhece. Quando o homem conhece a palavra, é a partir daí que o Espírito pode lembrá-lo. Porque seria impossível, até mesmo dentro da nossa lógica humana, eu lembrar você daquilo que você nem sabe. Se eu dissesse, olha meu irmão, eu vou lhe lembrar de um texto que tem na Bíblia, você poderia muito bem dizer, meu irmão, eu nunca li esse texto, eu não sei que texto é esse, eu não sei de que você está falando. Dentro do contexto espiritual, da ação do Espírito Santo, nos lembrar daquilo que nós já sabemos, é necessário que nós saibamos daquela coisa. Ele nos lembrará daquilo que nós já sabemos. Irmãos, isso é muito comum. É normal você estar em uma pregação e uma hora ou outra você esquecer um versículo, mas imediatamente aquele versículo vem à sua memória. É normal, é comum você estar em uma ministração qualquer, uma pregação, um ensino, uma aula na escola dominical, uma conversa com alguém acerca da palavra, um debate, e alguma coisa faltar na sua memória. Alguma parte daquilo que você planejou, estudou, meditou e organizou para falar, você esquecer. Mas também é muito comum, se você está em sintonia com o Espírito Santo, ele fazer você lembrar daquilo imediatamente. Até mesmo, e eu digo isso por experiência própria, até mesmo situações em que você não havia programado falar na sua mensagem, na sua ministração. Mas
com o decorrer daquela mensagem, com o processo de exposição do texto que você está expondo, o Espírito Santo ele vai lembrando de outros textos da palavra, de outros elementos que você já havia estudado, meditado, interiorizado. O Espírito vai lhe lembrando e você vai trazendo, e aquilo vai esclarecendo, e as pessoas vão compreendendo o que você está querendo transmitir. As pessoas vão sendo tocadas pela palavra que você está expondo naquele momento. O que foi aquilo? Que ação foi aquela durante a sua ministração? O Espírito Santo trazendo à sua memória aquilo que você já havia estudado, aquilo que você já sabia. Agora, nunca aconteceu comigo e acredito que nunca aconteceu com ninguém. Se aconteceu, claro, o poder de Deus é suficiente para isso, mas isso não é regra. Você lembrar de alguma coisa, de algum texto, de algum elemento na sua ministração com o qual você nunca teve contato. Normalmente isso não existe. E nós não podemos confiar nessa atuação sobrenatural e específica do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu não posso dizer para você que o Espírito Santo nunca fará isso na minha vida ou na sua vida. Ou mesmo que ele não pode fazer isso. Ele pode e ele faz. Só que ele não usa, observe isso, o Espírito Santo não usa da nossa irresponsabilidade, da nossa desobrigação ou de nos eximirmos de meditar na palavra com profundidade para nos trazer à memória, à lembrança ou à nossa mente aquilo com o qual nós não estávamos compromissados em estudar, em meditar, em compreender, em tirar lições, em tirar aprendizados e transmitir isso ao povo de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha com responsabilidade, não com a irresponsabilidade. Quanto mais responsáveis nós formos pelo estudo aprofundado, sistemático, quanto mais nós formos responsáveis com o aprendizado contínuo da sua palavra, ele sim também torna-se responsável em nos trazer à mente, à nossa lembrança, aquilo que porventura nós tenhamos esquecido em um momento oportuno e necessário da nossa ministração. Tome isso como verdade, viva isso na sua vida, que a sua prática ministerial, a sua prática de pregação, de ensino, de ministração, ela vai ser muito mais abençoada pelo Senhor, ok? O segundo elemento dessa ação do Espírito Santo em nossa vida é que quando nós não temos a palavra, ele nos dá a palavra certa, mas nós não termos esta palavra certa não significa que nós não tínhamos alguma palavra para aquela situação. Há situações, há momentos em que alguém lhe pega de surpresa e diz: olha irmão João, meu irmão, minha irmã, a palavra está com você hoje. E você não meditou, você não estudou, você foi pego de surpresa. Não é que você não tinha uma palavra para aquele momento. É que talvez a palavra que você tinha não era a palavra ideal para aquela situação. E aí sim, o Espírito Santo ele trabalha no seu coração e ele vai trazendo a você a palavra para que você possa falar, para que você possa expô-la conforme a vontade do Senhor e conforme a necessidade daqueles que estão lhe ouvindo. Ok? O terceiro elemento dessa ação espiritual na vida do homem não tem nada a ver com o Espírito nos esclarecer todas as coisas a despeito da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de preocupação, da nossa falta de intenção e de desejo de estudar e meditar na palavra do Senhor. O terceiro elemento dessa ação do Espírito na nossa vida é que quando o homem não entende o texto e depende desse entendimento, quem nos dá esse entendimento é o Espírito Santo de Deus. Ponto. Quando Paulo diz, escrevendo aos irmãos em Corinto, que o homem espiritual entende as coisas espirituais, porque quem está nele é o Espírito Santo de Deus, que revela a nós as profundezas do conhecimento de Deus, as profundezas da verdade de Deus, Paulo está dizendo que
esse homem espiritual que anteriormente já conheceu a sabedoria e que agora ele precisa compreender essa sabedoria de Deus. Para esses, o Espírito, ele traz a revelação. Ele prescruta o conhecimento, a profundeza do conhecimento de Deus e traz ao homem o que Deus quer que o homem entenda daquela sabedoria, daquele conhecimento, da salvação, da sabedoria de Deus, que não foi dada aos sábios e poderosos dessa época, mas aos pequeninos, a nós, aos rejeitados, aos humilhados, aos que são muitas vezes desprezados. Deus, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento. Mas veja, quando ele nos traz o entendimento, é porque nós já absorvemos a sabedoria oferecida por Deus no presente século. Estava guardada pelos séculos anteriormente àqueles que receberiam a salvação de Jesus Cristo. Coloque isso muito bem na sua mente, no seu coração, pois o Espírito Santo, falo de novo, o Espírito Santo, ele não atua onde não há compromisso sério com o estudo da sua palavra. Quando eu falo de compromisso sério, eu não estou dizendo aqui que é necessário você ficar o dia inteiro estudando, lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia, se você não tem tempo para isso. Você precisa trabalhar, você precisa viver, a sua família precisa de você, o seu negócio precisa de você, outros estudos necessitam da sua presença, mas o Espírito Santo, ele tem compromisso com aqueles que estão continuamente meditando na palavra do Senhor, mesmo que não estejam lendo, mas o que leu é uma contínua meditação para compreender aquilo que foi lido anteriormente. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito, ele esclarece para nós os segredos de Deus que nós já conhecemos. Nós recebemos o segredo e agora o Espírito Santo atua em nós esclarecendo esse segredo. Esses segredos, eles precisam ser buscados. É a mesma coisa quando Paulo diz, encerrando essa parte do texto de Coríntios, aos Coríntios, quando ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ele diz: quem pode instruir o Senhor? Ninguém. Só que nós temos a mente de Cristo. Como é que nós absorvemos essa mente de Cristo? Ou como é que nós adquirimos esta mente de Cristo? Quando nós meditamos na palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a mente de Cristo para nós. Nós conhecemos as verdades de Cristo, a palavra de Deus, as verdades de Deus, as verdades do reino através da palavra. Não temos como ter a mente de Cristo em nós se nós não temos a palavra conosco. É impossível, é impossível. Essa mente de Cristo, ela não é transferida a nós por osmose ou por alguma outra forma de transferência mental. Isso não existe. A mente de Cristo, ela está em nós através da sua palavra em nós. Ok? Muito bem. São essas as 8 razões pelas quais as pessoas rejeitam os estudos teológicos e que acham muito difícil estudar teologia, às vezes até impossível. Mas eu trago aqui algumas razões pelas quais nós devemos, em detrimento de todas essas justificativas para não estudar, eu trago aqui algumas razões pelas quais nós devemos nos colocar à disposição de Deus através dos estudos teológicos sistemáticos e aprofundados, sem vacilar, sem errar o caminho, sem procurar varedas, sem procurar atalhos, mas nos voltarmos única e exclusivamente para o estudo equilibrado, sistemático da palavra do Senhor. A primeira grande razão é que nós precisamos conhecer o Senhor. Essa é uma razão absoluta em todo cristão, em toda a cristandade, em todo local em que há um cristão devoto do Senhor, fiel cristão, seguidor de Jesus Cristo. Nós precisamos estudar, porque nós precisamos conhecer ao Senhor. E somente através dos estudos é que nós conhecemos o Senhor. Oséias diz que o conhecimento do Senhor é o que produz bênçãos de Deus em nós. E bênçãos como a chuva seródia. A chuva seródia era uma chuva que vinha no final do período das chuvas. Era uma chuva repentina, inesperada. Você já recebeu uma bênção inesperada de Deus? Olha, estudar teologia, por exemplo, estudar a Bíblia Sagrada, ela nos traz muitas vezes bênçãos inesperadas, quando nós já estamos minguando a nossa fé. Isso é uma realidade constante, é uma realidade contínua na vida de quem estuda de verdade a palavra do Senhor. Uma hora ou outra você tem uma revelação acerca de Deus, você tem um entendimento acerca de Deus que impacta
a sua vida. E esse impacto produzido na sua vida é tão forte que é capaz de produzir também impacto na vida de outras pessoas. Essa é a primeira grande razão para nós estudarmos teologia. É uma grande necessidade meditarmos para compreender melhor sobre Deus, para conhecermos melhor o nosso Senhor. Segundo, nós precisamos da teologia, do estudo teológico, porque nós entendemos que é pela palavra de Deus que ele se revela a nós. Quando nós entendemos a palavra, nós compreendemos Deus. Só podemos compreender Deus compreendendo a sua palavra. É muito comum nós dizermos: irmão, eu conheço Spurgeon, eu conheço Wesley, eu conheço Finney, eu conheço Strong, eu conheço Billy Graham, eu conheço Agostinho, Santo Agostinho, eu conheço Martinho Lutero, eu conheço John Knox, eu conheço todos esses teólogos, esses cristãos que foram personalidades importantes da história da igreja. Mas como que nós conhecemos essas pessoas? Nós conhecemos porque em algum momento tivemos contato com aquilo que eles falaram, com as suas palavras, com os seus textos, com os seus livros. Nós entendemos o que eles entendiam, o que eles acreditavam, o que eles foram de importante para a história, porque nós conhecemos as suas obras. Agora, é interessante que muitas pessoas dizem conhecer a Deus, mas que não conhecem a Deus pela sua obra, pela sua palavra. Isso pode ser um erro grosseiro, um erro ao ponto de que nós podemos ser levados a confundir experiências místicas com verdadeiras experiências espirituais. Por eu não conhecer a Deus de verdade, qualquer experiência religiosa, qualquer emocionalismo barato, eu posso denominar como tendo sido uma experiência espiritual verdadeira, e pode não ser a verdade. Eu posso estar sendo prejudicado no meu desenvolvimento cristão espiritual por conta da falta desse conhecimento, da revelação de Deus para nós, através da sua santa e bendita palavra. Ok? A outra razão pela qual nós devemos nos voltar para os estudos teológicos é porque a revelação de Deus está na palavra, novamente na palavra, mas também está na natureza e na nossa mente. É interessante, Paulo diz isso. Paulo diz que Deus impregnou a sua justiça na mente do homem, Romanos capítulo 1. Paulo diz que Deus trouxe a revelação dele pela natureza aos homens. E a Bíblia diz, o próprio Paulo está dizendo que é pelo Evangelho que nós conhecemos o poder de Deus. Então veja, nós temos a palavra, temos a natureza e temos a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso conhecimento, a nossa consciência. Por todos esses três canais nós conhecemos Deus, nós temos a ideia sobre Deus. Agora veja, o que está mais presente de forma contínua na nossa vida é a visão que nós temos da natureza e a recepção que nós temos da nossa consciência. Ela é contínua, é o nosso tribunal. Paulo fala disso. Ela é o nosso tribunal diário. Ela nos julga, ela nos condena, ela nos justifica de acordo com a nossa posição diante de Deus. Então veja, se a natureza nos mostra Deus, se a consciência nos apresenta as verdades de Deus de uma forma ou de outra, mas por trás disso nós temos a natureza, ela é subjugada pelo pecado do homem, e a nossa consciência, ela é subjugada também, em partes, pela natureza pecaminosa, natureza humana que nós ainda carregamos em nós. Agora é interessante você perceber isso, você entender isso. Quando a nossa mente nos traz uma dita verdade e a natureza nos apresenta uma dita verdade, nós precisamos levar a natureza e a nossa consciência escrava à palavra, porque é na palavra que nós iremos confirmar ou rejeitar as verdades que foram apresentadas para nós pela consciência e pela natureza. Afinal, a natureza ela está prejudicada pelo pecado do homem e ela pode nos trazer mensagens diferentes daquelas que nós deveríamos seguir pela palavra. A nossa mente, ela continuamente está tentando nos enganar, pois Paulo vai dizer que dentro de nós há uma luta entre a alma e o espírito, a alma dominada pelos desejos mundanos, o espírito dominado pela palavra, por Deus. Há uma luta constante. Em alguns momentos essa alma ela domina, e quando ela domina, quem disse que a nossa consciência não está sendo dominada por ela, pelo seu bel prazer, pela sua boa vontade, pela sua má vontade, pelos seus maus desejos? E que verdade ela pode expor para nós?
Que verdade ela pode trazer para nós? Essas verdades precisam continuamente estarem sendo analisadas à luz da palavra do Senhor. Agora veja, se eu não conheço a palavra do Senhor ao ponto de analisar aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou percebendo, que garantias eu tenho de que as verdades que eu recebo são verdades de Deus, são verdades absolutas? Eu não tenho essa garantia. O único elemento dessas revelações de Deus que me garante essa certeza absoluta de que tal verdade é uma verdade de Deus, ou pelo menos é uma verdade objetiva de Deus para nós, para mim, é a palavra. É a palavra. Ok? Afinal, meus queridos, veja, há um adágio, há uma afirmação interessante. Não é um adágio, é uma afirmação de um determinado teólogo, não me recordo agora quem, mas diz que a verdade de Deus é verdade em todo lugar, não importa onde ela esteja aparecendo. Tá? Só que eu só posso dizer que essa verdade que me apareceu, que me apresentou, é verdade de Deus quando eu analiso isso à luz da palavra de Deus, que é a verdade de Deus absoluta. O próprio Cristo vai dizer, a Bíblia, a palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus para nós. Amém? A quarta razão pela qual nós devemos nos dedicar aos estudos teológicos é que somente é possível crescer quando conhecer. O crescimento ele só acontece com o conhecimento. É isso que Paulo diz aos Efésios de forma muito clara. Efésios capítulo 4. Olha o que o texto diz para nós. Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui para os irmãos a partir do versículo 11. Ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, expositores da verdade, aqueles que proclamam, são missionários que levam a verdade a todos os lugares. Ele deu outros para profetas. Profetas do Antigo Testamento é basicamente o pregador, o ensinador, aquele que expõe a palavra. Mas mesmo que nós considerássemos o profeta no Novo Testamento como sendo uma missão integral, como era no Antigo Testamento, nós teríamos aqui a figura do profeta como aquele que traz para nós a revelação de Deus, esclarecendo a vontade de Deus para a nossa vida. Deus também deu outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Veja, pastores, doutores, evangelistas, profetas, apóstolos, todos esses têm em sua missão, impregnada na sua missão, a responsabilidade de nos esclarecer a verdade do Senhor, a vontade do Senhor, o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E veja, é interessante que no versículo 12 e no versículo 13 e 14, Paulo expõe de forma muito linda o objetivo desses ministérios. Quais são os objetivos desse ministério? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. Conhecimento gera aperfeiçoamento. Segundo, a atuação na obra ministerial. Conhecimento gera capacidade, habilidade para o ministério. Não tem ministério sem conhecimento, meus irmãos. Não tem como eu arvorar para mim um ministério se eu não tenho conhecimento. Não tem como eu desejar um ministério se eu não tenho conhecimento suficiente para exercê-lo da forma que Deus quer que eu exerça. Terceiro, Paulo diz, esse conhecimento ele gera edificação, ele gera aperfeiçoamento, ele gera habilidades, habilitação ministerial e ele gera também edificação. Mas não é só isso, ele continua, versículo 13. O conhecimento gerado ou produzido ou distribuído por esses ministérios é um conhecimento que leva à unidade da fé também. Depois, em quinto lugar, ele gera conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus. Em sexto lugar, ele gera perfeição. Veja que todo conhecimento ele está fazendo o homem evoluir, o cristão amadurecer, o cristão progredir. Todo conhecimento gerado por esses ministérios ou por esses ministeriais, ele tem o objetivo muito claro de produzir crescimento. E aí Paulo finaliza o versículo 13 dizendo, olha, esse crescimento ele é tão interessante, ele é tão contínuo e tão necessário porque o fim último ou o limite dele deve ser não o Paulo, não o Pedro, não o João,
Não, nenhum desses. O crescimento desse cristão que é produzido a partir do conhecimento é chegar à estatura perfeita de Cristo. Veja, sem esse conhecimento, você não tem crescimento. Sem conhecimento, a igreja não cresce. Sem conhecimento, a obra não avança. Sem conhecimento, você não se desenvolve. Sem conhecimento, você não consegue avançar. E aí Paulo fala mais um negócio interessante, que isso aqui na vida de muitos crentes é um problema sério, sério demais. Paulo diz assim, olha, além do mais, esse conhecimento ele deve ser para nos levar à medida da estatura perfeita de Cristo, ou completa de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos. E como meninos, ele diz, para que também não sejamos levados em roda, por todo vento de doutrina. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é interessante demais. E se nós não levamos isso em consideração, nós enfrentamos problemas sérios. Talvez não na nossa vida, talvez não soframos prejuízos espirituais ao ponto de perdermos a nossa salvação, mas certamente nós enfrentaremos problemas espirituais na esfera do conhecimento, do crescimento, do amadurecimento, e continuaremos sendo cristãos fracos, meninos na fé, meninos de peito que precisam de leite, meninos que não podem comer uma comida mais grossa, um arroz com feijão, dependem o tempo inteiro de estar voltando aos fundamentos da fé, pois ele não consegue avançar, ele não consegue dar continuidade à sua jornada espiritual. Paulo diz assim, olha, se vocês continuarem como meninos, vocês serão levados por redemoinhos de doutrinas que não deixam vocês saírem daquela redoma, não deixam vocês saírem daquele ciclo vicioso. Vocês continuarão o tempo inteiro sendo enganados por pessoas que não têm compromisso com a fé de vocês. E é interessante e até preocupante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, na sua segunda carta, ele vai trazer exatamente uma explicação sobre essas questões. Inclusive Paulo também falando a Timóteo, ele vai dizer, olha, cuidado que as doutrinas de demônios, os homens perversos, os homens narcisistas que estão preocupados apenas com consigo mesmo e que saem enganando as pessoas, eles estão em todos os lugares, inclusive no meio das igrejas. Veja, o conhecimento que nós adquirimos da palavra de Deus é o conhecimento capaz de produzir em nós crescimento, ao ponto de deixarmos de ser meninos, maneirinhos, leves, que qualquer vento pode levar, para nos tornarmos pessoas à medida da estatura perfeita de Cristo. Pessoas pesadas, gordinhas, em que o vento não consegue levantar e está rodopiando com a gente por aí afora. Veja, interessante que o próprio Cristo ele diz para os discípulos que Satanás tinha como objetivo rodopiar com os discípulos, levar eles no redemoinho de tal forma que eles se embaraçassem todo naquela situação e não conseguissem mais sair de lá. Ou mesmo que saíssem, mas eles sairiam tão quebrados que eles não teriam mais condições de avançar ministerialmente. Essa é a situação que o diabo tem para nós, se nós não tivermos o conhecimento suficiente, se nós estivermos pesadinhos diante de Deus com conhecimento, para que nós não sejamos levantados por ventos de doutrina e levados em roda por esses ventos como redemoinhos. Amém? Meus irmãos, finalmente nós precisamos da teologia, dos estudos teológicos verdadeiros, equilibrados. Olha, quando eu falo de estudo teológico, não é apenas aquele estudo que você lê a Bíblia inteira. Olha, eu li a Bíblia inteira durante o ano. Maravilha de Deus. Segundo ano, rapaz, eu li a Bíblia de novo, novamente. Muito bem. Há 10 anos depois a pessoa aparece e diz, olha, eu li a Bíblia já 10 vezes. E aí você começa a questionar ela acerca das verdades bíblicas e ela diz, olha, não sei, eu não entendo isso. Veja, o que eu estou falando para vocês não é de um estudo em que você apenas lê
em que você se torna um homem como aquele que Pedro diz, em que olha o texto, percebe o texto, mas quando vira as costas para o texto, você não entendeu nada, não absorveu nada. E é como se ele tivesse o tempo inteiro olhando para um espelho, para perceber o seu visual, mas quando ele sai, ele não lembra mais se penteou o cabelo, se a barba está bem feita, se está tudo ok, se tem alguma mancha no rosto, e ele precisa voltar novamente para o espelho para verificar se está tudo ok. Mas quando ele sai, ele já não tem mais certeza se continua do mesmo jeito que ele estava quando se viu no espelho. E o estudo da palavra, ele não pode ser nesse ritmo, ele não pode ser levado de tal forma que nós leiamos a palavra inteira, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, mas que nada daquilo foi absorvido para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Até porque, quando nós estudamos a palavra, quando nós estudamos teologia, nós temos alguns objetivos, e esses objetivos, dentre eles, é produzirmos argumentos para falarmos sobre Deus àqueles que querem ouvir sobre Deus. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de produzirmos argumentos para falar com essas pessoas, pois quando elas nos procuram, elas querem ouvir alguma coisa que quebre o ciclo de conhecimento que elas têm sobre Deus e que é um conhecimento deturpado pelos seus pecados e que agora ela precisa de um conhecimento diferente, um conhecimento equilibrado, para que ao analisar o que ela tem e o que ela está recebendo, ela rejeite o que ela tem, o que ela tinha, e aceite, agora receba a nova informação que ela recebe. E é nossa responsabilidade, é responsabilidade de todo cristão. Afinal, Cristo disse, Marcos 16,15, que nós deveremos pregar por todo o mundo. Nós temos que ter esses argumentos à nossa disposição para falarmos sobre Deus. E esses argumentos são produzidos a partir de um estudo teológico sério. Tá? Hoje a gente enfrenta ateísmo, filosofias humanistas, nós enfrentamos teorias anticristãs, coisas de todo tipo. E muitas vezes nós ficamos observando como podemos responder todas essas questões. A única forma que nós temos à nossa disposição é meditando de forma séria, de forma aprofundada, de forma sistemática na palavra de Deus. Amém? Além do mais, esse estudo teológico é para que a gente evite pregar heresias. Quantas heresias nós não temos ouvido em nossas igrejas? Coisas sobre tem um anjo aqui, tem um anjo ali, tem um anjo acolá. Você vai ser abençoado, e quando você for abençoado, você vai ser visto pelas pessoas, você vai estar no palco, as pessoas vão lhe admirar, você vai ser bem visto, você vai ser bem quisto, você vai ser percebido, você vai tornar-se relevante para a sociedade, e sei lá, aqueles que falavam mal de você agora vão ter que se ajoelhar, praticamente se tornar-se um Deus. É isso que acontece muito no nosso meio. Nós precisamos rejeitar isso, não simplesmente rejeitando de forma ignorante, mas rejeitarmos pela palavra, tendo embasamento da palavra, termos segurança daquilo que nós falamos contra essas heresias que são pregadas nas nossas igrejas. E melhor do que isso, para que nós mesmos não sejamos aqueles que pregam heresias dentro das igrejas e sejamos confrontados por outras pessoas. O estudo teológico, ele nos possibilita pregarmos, ensinarmos, ministrarmos a palavra de forma equilibrada, de forma justa, de forma séria, sem nos comprometermos com aqueles que estão nos ouvindo do ponto de contradição bíblica. Nós devemos pregar e a nossa pregação deve ser desprendida de todo tipo de heresia. É certo, é bem verdade que temos distorções, temos visões diferentes, alguém percebe um texto de um jeito, outro percebe de outro, há interpretações variadas acerca de determinados textos da Bíblia, mas que isso não escambe para o abismo da heresia propriamente dito, que isso não se torne uma distorção doutrinária de tal forma que prejudique a compreensão acerca do reino, acerca da palavra, por aqueles que estão nos ouvindo durante a nossa ministração. Amém? Meus irmãos,
Nós encerramos aqui a nossa live, o nosso conteúdo de hoje. Se você entrou agora no final da live, mas elas estão gravadas no Instagram, no YouTube, no Facebook, caso não tenha acontecido nenhum problema muito sério, espero que não, tá? Você pode voltar e ver essa live, ela vai ficar disponível alguns dias aí, nós iremos colocar ela exclusivamente na área dos nossos alunos, ok? No nosso site, institutodeteologialogos.com.br, se você ainda não conhece, não leu, nós temos um artigo apresentando 10 razões pelas quais todo cristão deve estudar teologia. Tá? São 10 razões bem interessantes. Por exemplo, estudar teologia é entender melhor sobre a ciência que explica Deus, fortalecer a fé racional, nos livrando do emocionalismo, é entender fatos históricos relevantes da palavra de Deus. São assuntos, são razões muito plausíveis que nós devemos sempre levar em consideração dentro do estudo da palavra do Senhor. Amém? Eu quero agradecer você por ter ficado até aqui conosco. O nosso horário já está no limite e eu quero louvar a Deus pela sua vida, apresentar os nossos cursos de teologia. Nós temos do básico ao avançado, mestrado, doutorado. Temos algumas especializações na área teológica. Você pode estar entrando no nosso site, verificando essas informações. Temos também um grupo no Telegram, onde nós informamos os detalhes sobre cursos, informamos sobre as nossas lives, respondemos dúvidas acerca dos conteúdos de inscrição, de assuntos relacionados aos cursos de teologia que o Instituto de Teologia oferece a todos vocês. Bem, Deus abençoe, fica na paz. A nossa próxima live será na sexta-feira, dia 10, onde nós trataremos sobre livros apócrifos. São necessários para a fé cristã? Por que os livros apócrifos estão ali? Será que eles são realmente necessários para que a nossa fé cristã possa ser fortalecida através do conteúdo que eles nos disponibilizam? Nós estaremos aqui com o pastor Christian Benigno, de Camboriú, do Rio Grande do Sul, um excelente expositor da palavra do Senhor, inclusive um dos professores de teologia, um dos professores que estão ministrando as nossas videoaulas, que olha, estão ficando uma maravilha de Deus, aulas em vídeo baseadas no conteúdo das apostilas, aulas que trazem muita revelação de Deus, muito conhecimento de Deus. Você não pode perder. Se você ainda não está inscrito, você deve se inscrever e aproveitar todo esse conhecimento que está sendo construído e colocado à sua inteira disposição. Com um detalhe, o Instituto Logos ele veio para fazer a diferença. E eu vou dizer para você agora, nesse exato momento, qual é a nossa grande diferença. Primeiro, nós temos um conteúdo muito bem fundamentado. Nossas apostilas, por exemplo, elas demoraram em torno de 4 anos para serem finalizadas. Foram conteúdos pesquisados, estudados, editados, organizados. A estrutura curricular dos cursos ela é pensada em um método processual, um método progressivo, paulatino, para que você possa produzir conhecimento a partir do estudo sequencial dessas apostilas. Quando nós concluímos todo esse conteúdo que já está nas apostilas, foi que nós passamos a gravação das nossas videoaulas. E o nosso pedido a cada professor que está gravando as videoaulas é que ele siga rigorosamente o conteúdo, a sequência de conteúdos apresentados nas apostilas, para que você, aluno do curso de Teologia do Instituto Teologia Logos, possa realmente aprender e relacionar o que está na videoaula com o que está na sua apostila, estudando a apostila, assistindo a videoaula e fazendo as suas devidas anotações. Amém? Meus irmãos, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você. Quero louvar Deus pela sua vida, agradecer pela sua presença até aqui e que Deus possa nos abençoar até sexta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe, fica na paz.